Aí, continuando, pessoal, deve ter restado dúvidas sobre áreas mínimas estabelecidas para zonas de uso do solo. O que são essas áreas mínimas? Então, imagina o seguinte, na zona de uso industrial, o poder público tem interesse de que sejam criados grandes empreendimentos, grandes galpões de logística, né, ou grandes empresas, etc. E por isso, para essa área de uso industrial, é necessário que os lotes vendidos tenham um determinado porte, um determinado tamanho. Então, para essa área, né, haverá o tamanho mínimo de um terreno a ser vendido para quem deseja ser o proprietário, ok? Para zona de qualificação de bairro, né? A gente precisa ter o tamanho mínimo de um lote a ser vendido nesse local, né? Então, cada região vai ter um tamanho específico, né, de área mínima para esses lotes, porque cada região necessita de parâmetros urbanísticos diferentes, porque ela terá uso, né, pretende-se que elas tenham usos diferentes, tá bom? Se for numa zona residencial, por exemplo, os lotes precisam ter um tamanho mínimo também. Para o quê? Para que as residências que forem projetadas para esse local possam, né, ser projetadas e manter uma determinada qualidade, haja espaço para os recuos, tenha espaço realmente para as áreas mínimas dos ambientes, etc. Tá bom? Agora a gente continua. Nos lotes da macrozona urbana, exceto os situados nas zonas de reabilitação central e conservação ambiental, com áreas inferiores a 500 metros quadrados, serão adotadas taxas de ocupação máxima e de permeabilidade mínima indicadas no quadro 7. Tá bom? Então, é necessário, pessoal, que vocês estudem esses quadros, passem a limpo, tá bom? Vale muito a pena. A gente não sabe o que vai ser cobrado nas provas, tá? Então tire um tempinho para de repente printar a tela, né? Ou copiar mesmo do corpo da lei, passar a mão, para vocês conseguirem gravar na cabeça. Os lotes com área inferior a 1.000 metros quadrados, situados na zona de conservação ambiental, serão adotadas as taxas de ocupação máxima e de permeabilidade mínima indicadas neste quadro aqui, que é o quadro 8. Nas zonas especiais de regularização fundiária de interesse específico, as taxas máximas de ocupação e coeficientes máximos de aproveitamento serão definidos em função das áreas dos lotes, conforme o quadro 9. Em cada faixa de lotes com áreas inferiores ao padrão mínimo definido para cada zona de uso do solo, conforme descritos nos parágrafos 1, 2 e 3 deste artigo, a área máxima de ocupação de um determinado lote não poderá ser superior à área de ocupação do menor lote da faixa seguinte. Nas glebas serão adotadas faixas de ocupação e coeficientes de aproveitamento iguais a 70% dos valores estabelecidos para os lotes situados na mesma zona. A redução da área de ocupação dos terrenos considerados glebas, conforme definido no parágrafo 5º, deverá ser acrescida a área permeável. Então, o que ele está falando é o seguinte, você pode ocupar menos de um terreno chamado de gleba do que você poderia de um terreno chamado de lote, tá bom? Basicamente é isso. E
essa taxa de ocupação reduzida, por exemplo, você tem uma taxa de ocupação de 100%, imagina isso, você pode ocupar o seu terreno inteiro com uma construção. Se ele for um lote, se ele for uma gleba, você só pode ocupar 70% daquilo que você podia antes. Então, se você tinha um terreno de 1.000 metros quadrados, em um lote, por exemplo, você poderia ocupar 1.000 metros quadrados de terreno. Se ele se chamar gleba, você passa a ocupar apenas o que? 70%, 700 metros quadrados. Aí a gente tem que lembrar da definição de lote de gleba. Então lembre-se, lote é o que? Terrenos que tenham até 10.000 metros quadrados, tá bom? E glebas, terrenos que têm mais do que 10.000 metros quadrados, ok? Se um terreno tiver mais do que 10.000 metros quadrados, mas ele veio, né, de um processo de parcelamento do solo que gerou uma separação de áreas para área de lazer, né, e para uma área pública, por exemplo, de uso comunitário, ele também passa a ser chamado de lote, tá bom? A redução da área de ocupação dos terrenos considerados glebas, conforme definido no quinto, deverá ser acrescida de área permeável. Então, se antes eu podia ocupar 100% do terreno, porque era um lote, né? E na gleba eu só posso ocupar 70%, significa que o restante, os 30%, devem ser acrescidos a o fator de área permeável, tá bom? Fica assegurado ao lote a gleba da macrozona urbana, parcialmente atingido por diretrizes viárias, o direito de aplicação do coeficiente de aproveitamento sobre a área original do imóvel. Então pensa o seguinte, você tinha uma gleba, né, ou um lote, e aí parte desse lote foi consumido pela construção de uma via, de uma rua. O coeficiente de aproveitamento desse seu terreno que sobrou é igual ao calculado anteriormente, antes do terreno ter sido consumido pela rua, tá bom? Nos terrenos da macrozona urbana, a área permeável deverá ter largura mínima de 1 metro e estar preferencialmente no recuo frontal. Na zona de proteção hídrica e desenvolvimento rural, em áreas menores de 20.000 metros quadrados, provenientes de parcelamento do solo regulares, a taxa mínima de permeabilidade é de 50%. Então, vamos lá. Se você está na zona de proteção hídrica e desenvolvimento rural, e o seu terreno tem menos do que 20.000 metros quadrados, metade dele você não pode construir, porque você precisa, né, que seja de área permeável, ok? Artigo 259. Não serão computadas na taxa de ocupação piscinas descobertas, a casa de máquinas dos elevadores e das piscinas e os barriletes, beirais ou marquises com largura máxima de 1 metro, subsolos utilizados para estacionamento de veículos, observadas as condicionantes desta lei, em especial o parágrafo 6º do artigo 261, e a área ocupada por garagem de edificação em lotes com área de até 500 metros quadrados limitada a 10% da área do terreno. Então pensa o seguinte, se você tem um terreno com 500 metros quadrados e a sua garagem tem até 10% disso, ou seja, tem até 50 metros quadrados, ela não é computada na taxa de ocupação, tá bom? O quanto que você pode ocupar do seu terreno. Parágrafo único. As edificações acessórias destinadas a atividades agro-silvo-pastoris, localizadas na Zona de Proteção da Serra dos Cristais e Zona de Proteção Hídrica e Desenvolvimento Rural, não serão computadas na taxa de ocupação,
respeitada a taxa de permeabilidade mínima exigida para a respectiva zona de uso do solo. Então, imagine o seguinte: atividades agro-silvopastoris são aquelas em que você tem criação de vegetais, de animais, em uma área que está arborizada, ok? Se você precisa, por exemplo, de um puleiro para suas galinhas nesta área, e esse puleiro não interferir na área de permeabilidade mínima, está tudo bem. Ele não vai ser incluído na taxa de ocupação do solo, tá bom? Artigo 260. São consideradas áreas não computáveis para o cálculo do coeficiente de aproveitamento. Nos usos habitacionais, desde que observada a cota da garagem máxima igual a 32 metros quadrados por vaga. Vamos lá, a gente vai precisar traduzir isso aqui, gente, que até eu fiquei um pouco confuso. Beleza. Então, olha, nos usos habitacionais, vagas de garagem não entram no cálculo do coeficiente de aproveitamento, mas existe uma cota máxima para as garagens e cada vaga de garagem tem um. Aliás, essas vagas de garagem têm o tamanho máximo de 32 metros quadrados por vaga, ok? Então, se você atingiu a cota máxima de garagem e não ultrapassou, por exemplo, são no máximo 10 vagas de garagem, e cada vaga de garagem tem no máximo 32 metros quadrados, então a gente pode ir para os próximos critérios. Não entra no cálculo do coeficiente de aproveitamento vagas de garagens exigidas no quadro 3 do anexo 2 da lei, e até 2 vagas de garagem para unidades habitacionais a partir de 70 metros quadrados, ok? Então, se você tem uma casa, né, ou um apartamento a partir de 70 metros quadrados, né, 70 em diante, pode ter 70, 71, 80, 100, 200, 2 vagas de garagem não entram no cálculo do coeficiente de aproveitamento. Segundo, nos usos de comércio e serviço, as vagas de garagem exigidas de acordo com o quadro 3 do anexo 2 desta lei, desde que observada a cota de garagem máxima igual a 32 metros quadrados por vaga. As áreas ocupadas por vagas especiais destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e a idosos, vagas de motocicletas e vagas para carga e descarga até o limite exigido nesta lei. Não entra no cálculo de aproveitamento a casa de máquina dos elevadores e das piscinas e barriletes, os beirais ou marquises com largura máxima de 1 metro, a área interna destinada ao uso público na forma de galerias e espaços cobertos, com largura não inferior a 4 metros, que seja situada no nível do passeio ou nos pisos adjacentes e a eles interligada por rampas ou escadas e que permaneça aberta em horário comercial. As áreas construídas no nível da rua com fachada ativa mínima de 25% de cada testada, destinadas a usos não residenciais até o limite de 50% da área do lote na zona de reabilitação central e zona de desenvolvimento urbano, e 20% da área do lote nas demais zonas. As áreas construídas no nível da rua com fachada ativa mínima de 25% de cada testada e com fruição pública destinada a teatros, cinemas, galerias de arte e museus, e centros culturais até o limite de 20% da área do lote.
Cobertura de postos de abastecimento de combustível com pé direito igual ou superior a 4,5 metros. Então, pessoal, para traduzir isso aqui, se você tem um imóvel com fachada ativa, que ocupe pelo menos 25% da testada, né, do imóvel, ou seja, a parte da frente do terreno que está encostada na rua, e que não seja destinado a uso residencial, você pode descontar 50% da área no cálculo do coeficiente de aproveitamento. Se ele tiver na ZRC, né, Zona de Reabilitação Central, ou na Zona de Desenvolvimento Urbano. E 20% da área do lote nas demais zonas, ok? Para efeito do cálculo das áreas não computáveis previstas no inciso 1 e 2 deste artigo, em edifícios de uso misto, deverá ser considerada a área construída utilizada para cada subcategoria do uso. A somatória das áreas construídas não computáveis referidas acima deste artigo não poderá ultrapassar o valor correspondente à área construída computável da edificação. Aqui ele está falando que você não pode ter um edifício totalmente formado por áreas que não serão computadas no coeficiente de aproveitamento, ok? Os benefícios previstos nos incisos 7 e 8 deste artigo não poderão ser aplicados cumulativamente. São recuos mínimos da edificação em relação ao perímetro do imóvel: recuo frontal, recuo lateral, recuo de fundo. Os recuos frontais, laterais e de fundo são determinados em função da localização do terreno e da altura da edificação, conforme este quadro aqui. Ok? Perfeito. Pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Já foi um conteúdo muito grande. Deem uma olhada nos quadros, isso é muito importante, anote cada um deles para que você consiga entender, né, memorizar, isso vai ser muito importante, tá? Assim eu imagino. Falou!